A voz do Brasil. Produção. Ainda tem o Reino em Movimento Rádio Show na Boas Novas. É isso aí, galera, estamos começando aqui mais um episódio do nosso Reino em Movimento Rádio Show. E hoje estou com Janielson. E aí, mano, velho? Beleza, Rafael? Tranquilo? Tranquilo. O Janielson, ele é empresário, mestre, professor universitário, presbítero da igreja, líder de adoração. Inclusive, ele vai fazer o som do Conjuve esse ano, não é mesmo? Isso aí, é nóis. E tá tudo pronto? Graças a Deus, tá tudo encaminhado. Falta só acertar alguns detalhes, mas o Senhor tá fazendo o que tem que ser feito. Mas eu estou com o Janielson aqui pra gente conversar sobre uma coisa. Eu queria trazer uma citação de um cara que tava aqui esses dias, o Missionário Danduque. E pra quem não conhece, o Missionário Danduque é um cara que ele começou a visitar o Brasil no final dos anos 70, anos 80. E esse tempo que ele visitou o Brasil, aí pra hoje, ele percebeu uma diferença no cristão brasileiro. Nos anos 80, quem eram os cristãos? Era a empregada doméstica, era o pedreiro, né? Então, essa era a situação, digamos assim, normal da igreja. E quando ele veio agora, para os anos 2000, 2010, essa década, ele já disse que essa juventude cristã é a galera mais preparada que ele já viu. Tipo, a gente tinha nos anos 80 digamos, essa situação socioeconômica assim, do cristianismo. Sim. E ele chegou onde chegou. E agora ele se depara com uma juventude que fala 2 idiomas, uma juventude que faz mestrado, que se estuda, que se especializa e é cristã. E eu te digo, Janielson, tua percepção, cara, como tu vê o jovem cristão hoje? Obrigado, Rafael, pelo convite. Então, sobre essa questão da juventude, cara, no nosso país, eu tenho muita expectativa em relação a isso. Porque, como o próprio Danduque falou, eu estava em 2 ministrações que ele esteve aqui, e eu fiquei muito motivado, não só por conta da ministração dele, porque ele falou isso, mas também por conta desse cenário que a gente está vivendo. Realmente, há alguns anos atrás, a gente via que o público gospel evangélico era justamente pessoas que não tinham muito estudo, que não tinham muita influência. Mas hoje a gente vê jovens universitários, jovens mestres, jovens professores, jovens empresários. E eu creio que isso faz parte daquele versículo que nos chama e nos impulsiona para discipular a nossa nação. Nós temos que discipular a nossa nação. E eu creio que nós precisamos crescer, né, nessa perspectiva de a juventude se posicionar para que isso aconteça. Né? E a gente vê alguns focos disso já acontecendo na nossa nação. Eu creio que, por exemplo, quando a gente olha para Brasília, a gente vê o movimento Céu na Terra, com o João Paulo, que é um garoto de 19 anos. Ainda olhando para Brasília, a gente vê o Gustavo Paiva, que é um líder de adoração, é o líder do Ministério Nova Geração, que andou com o Randy Clark, que fez as cruzadas de evangelísticas incríveis, que talvez o Randy Clark seja o nosso principal referencial quando a gente fala sobre avivamento recente. Então a galera do Dunamis em São Paulo, Onda Dura em Santa Catarina, o próprio Luciano Subirá e a sua família, que exerce uma influência incrível ali no Paraná e Curitiba também. Então é uma galera que tem se movimentado, Douglas Gonçalves, né, também ali no interior de São Paulo. Então toda essa galera tem se posicionado, né, de maneira que influencia a nossa juventude a galgar novos patamares, né, desde das zonas talvez mais periféricas da nossa sociedade até chegar nos níveis mais altos. Então tu consegue ver um foco de movimentos que estão surgindo, que estão agindo. Eu creio que hoje tem sido... A gente pode... Alguns olham até com um olhar negativo, né? Tipo, movimento, agora tá na moda, tudo é movimento, não sei o quê e tal. Cara, mas assim, eu creio que o movimento mesmo, com visão do reino, né? Que nem esses que eu citei, que são... eu sigo todos eles, eu procuro ler o que eles falam, ouvir o que eles falam, o que eles estão publicando. E assim, cara, a visão deles é uma visão incrível. É uma visão, de fato, de avivamento da nossa nação, de discipulado da nossa nação e, ao mesmo tempo, de trazer reforma, né? Porque o avivamento ele é diferente da reforma. E a reforma, ela é um dos principais resultados do avivamento.
a gente pode diferenciar o avivamento em 3 etapas, né? Seria a parte... A reforma, ela vai ser como a última etapa do nosso avivamento. Mas eu creio que a gente está vivendo um despertar ainda. Não seria o avivamento pleno, né? Assim como houve o despertar, cara, em BH, quando eu me converti... Tu se converteu, digamos no assim... No finalzinho desse despertar. A tua adolescência, né? Tu pegou aquilo que aconteceu em BH. Isso, foi a galera que me influenciou muito. David Quilas, Cirilo, Davi Silva, Nível Soares, Diante do Trono... Nossa, essa galera que... Essa época boa. Pô, foi uma época que a gente entrava no quarto, colocava um CDzão e chapava. Meu Deus. A gente passava a noite toda tocando Sua Presença Real. Foi a primeira música que eu aprendi no violão. Né? E eu lembro que aquele momento para o nosso país foi muito importante. Para nossa geração, para nossa igreja. E foi nos influenciando. Eu creio que está havendo um novo despertar até. Não só com o vinho poderoso que havia naquela época, mas agora a gente tem palavras muito boas. E aí a gente está juntando, eu creio, nessa visão nacional de um vinho muito bom, mas ao mesmo tempo com um pão muito consistente, para de fato nos tornar filhos maduros, sabe? Que é isso que nós precisamos ser. E esse avivamento pleno, acho que a gente está na primeira etapa ainda, que é o despertar. A primeira etapa eu vejo como sendo um despertar, a segunda sendo a questão da colheita, né? A gente enviar missionários, treinar missionários, apoiar financeiramente, né? E aí, quando a gente fala missionário, não precisa ser o cara lascado que vai lá para a África, que vai ficar num local completamente isolado. Não, esse seria o contexto, talvez o conceito mais básico de missão, né? Mas vamos falar de missionário, missões urbanas mesmo. O cara que está inserido em seja qualquer esfera da sociedade, mas que ele faz uma missão e ele levanta o reino de Deus e a bandeira através disso. E a última etapa, que seria de fato uma transformação social, né? Uma reforma social. Uma reforma em todas as áreas e 7 esferas da sociedade, que seria as mais importantes, né? Família, economia, política, governo, mídias, artes, né? Que são até uma visão que foi gerada do próprio Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum. Né? Não sei se você conhece a história, a galera que está ouvindo, mas eu posso resumir rapidamente. Resuma. Ele estava orando na década de 70 sobre como discipular as nações. Certo dia ele vinha orando meses sobre isso. E Deus, em um determinado dia, deu uma visão para ele que ele via 7 montanhas, né? E essas 7 montanhas, cada uma tinha um nome. Um nome era família, outro nome era religião, que seria a nossa igreja representando. Outro monte era a educação, o outro era o governo, política, o outro era mídia, o outro era artes e o outro era economia, né? Formando então as 7 esferas da sociedade, que independente da cultura, independente se é no norte, se é na Ásia, se é no Oriente, no Ocidente, todas as sociedades civis, elas vão ter basicamente essas 7 esferas. E Deus estava mostrando para ele que se nós, enquanto cristãos, conseguirmos discipular todas essas esferas, inserir de fato filhos maduros, consistentes, que vão trazer reforma em todas as 7 esferas, a gente consegue discipular a nossa nação. E aí foi engraçado que na semana seguinte ele se encontrou com Bill Bright. Bill Bright, na época, era um dos, talvez, um dos mais evangelistas mais citados, mais chamados da época também. Talvez a gente falou sobre os movimentos que hoje está na moda, né? Naquela época eram as cruzadas, e ele foi um fundador das cruzadas dos Cruzados para Cristo, né? E Bill Bright, eles se encontraram e ele foi contar essa visão para o Bill Bright, e o Bill Bright falou que teve o mesmo sonho, mostrando os mesmos montes, com os mesmos nomes, e a partir daí que a Jocum começou a discipular os seus missionários nessa perspectiva, de discipular de todas as esferas da sociedade, né? E aí foi espalhando, né, esse padrão, eu vi várias igrejas que meio que adotam assim. Uhum. Tem sido muito forte isso o movimento de nova geração do Gustavo Paiva, Dunamis, em São Paulo. Eles têm sido muito fortes nessa questão de o avivamento, ele só vai trazer resultado de fato na nossa juventude, na nossa nação como um todo, se haver reforma, né? Então não adianta a gente chegar no culto, chapar, levar o chaba, só que aí no dia seguinte o cara tá fornicando com a namorada. Ou o cara é um médico ridículo, né? O cara é um economista que não exerce sua influência como economista do reino de Deus. Ou então é um professor que, sei lá, que não detém o testemunho de um verdadeiro cristão na sua faculdade, na sua escola, seja lá o que for. Mas sim,
Quando a gente encontra um médico cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, e aí ele conforta a pessoa quando recebe, por exemplo, uma notícia, cara, você tá com câncer. Só que o Deus que eu creio, ele pode te curar do câncer. Pô, Quantos médicos a gente conhece? A minha mãe é da área da saúde, ela é enfermeira. Quantos médicos, quantas histórias a gente já ouvimos, a gente já ouviu de médicos insensíveis que tratam o paciente como se fosse um pedaço de carne, como se fosse um qualquer, né? Mas já pensou um médico cheio da presença de Deus? Já pensou um promotor de justiça promovendo a justiça do reino dos céus? Porque a justiça dos homens é comparada a trapos de imundícia. Mas já pensou um promotor de justiça sendo discipulado por um filho de Deus e ele se tornando um discípulo mesmo, estabelecendo o reino de Deus como promovendo a sua justiça no ministério público? Cara, isso é incrível. Isso gera reforma. Isso gera transformação na sociedade. É aí que a chave muda e a gente aperta o shift e vive uma nova realidade no nosso país. pode crer. Na nossa adolescência, os movimentos que eram fortes, eles tiveram que começar a cobrar a gente a Bíblia, né? É. Eles ficavam, gente, a Bíblia, gente, vocês estão curtindo a parada legal, uhul, vocês estão indo nos shows, mas, cara, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. E da Bíblia, a gente vê agora que a gente precisa ter esse foco de pegar e ir pra fora, né? Digamos assim. Seria explodir, né? Seria transbordar. Pegar aquilo que a gente aprende na palavra e isso ser prática em tudo, né? Em todo lugar que a gente está inserido. E aí, desses movimentos espalhados pelo Brasil, você consegue ver alguma coisa aqui pro norte? Como é que dá o norte nessa questão? Particularmente, eu tenho, como eu falei, a gente tem acompanhado o que tem acontecido na nossa nação, principalmente que eu sou líder de jovens também, eu lidero a galera, a gente tenta e corre para essa perspectiva de discipular essa juventude. Mas, cara, assim, quando a gente olha para nossa região norte, eu particularmente fico um pouco triste. Eu fico um pouco triste porque a gente vê que não só a juventude, mas a igreja do norte, ela tá muito atrasada ainda, né? Eu tive na conferência do Dunamis ano passado e teve um painel incrível, cara. As pessoas que estavam no painel, Gustavo Paiva, o Theo Hayashi, o Davi Lago e o Luciano Subirá. Só cabeção, só gente que é exemplo pra nossa nação hoje, no seu ministério, que eles, família, o que eles têm feito e tal. Mano, teve uma frase do Luciano Subirá, que o Luciano Subirá de todos eles é o mais antigo, né? Essa frase repercute em mim até hoje, já vai fazer 1 ano. Ele falou que quando ele era adolescente, né, juventude, assim, a igreja se preocupava com coisas que hoje a gente nem se preocupa mais, que, por exemplo, uma delas, bateria do diabo, né? Rock do diabo, né? Tipo, música A ou B, música secular é do diabo, né? Tipo, preocupações que naquela época era talvez, sei lá, muito relevante, mas que de fato, para aquele momento, não sei, cara, parece que aonde a igreja se calou, aonde a igreja deixou de ensinar, onde a igreja deixou de caminhar, parece que o diabo tomou esse lugar e passou a ter voz. Eu me lembro muito do Jardim do Éden, né? Quando Adão se calou, a serpente teve voz e convenceu Eva, né? Tipo, aonde a igreja se cala, o diabo toma essa voz, cresce essa voz. E é isso que tem acontecido, eu acho. A nossa igreja do norte, eu creio que ela é muito atrasada em muitos aspectos ainda, muitos aspectos. Mas a gente precisa romper com essa religiosidade e aí é uma contrapartida interessante, né? Porque às vezes a gente fica tipo, cara, a gente tem que romper com a religiosidade, tem que romper com isso, fazer aquilo e tal, não sei o quê. Mas aí, se a gente perder o time, a gente se torna um religioso querendo romper a religiosidade dos outros. Aí é outro problema. Que doido, é muito doido. Então eu creio que tem que buscar muito em Deus, presença do Espírito. Porque assim, eu vejo pra nossa região que a gente sim tá atrasado em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo, quando eu vou liderar adoração em alguns locais, quando eu vou pregar, eu vejo a presença do Espírito muito forte. Eu vejo pessoas sedentas, eu vejo pessoas que precisam só de um cuidado, precisam só de um papo. Sabe, a gente vê muitas pessoas liderando a adoração e depois pegando a viola e se escondendo em algum lugar. Cara, eu lidero a adoração e a primeira coisa que quando acaba o culto, eu procuro conversar com as pessoas. Porque eu gosto de ter feedback, eu gosto de saber o que as pessoas estão passando, o que elas estão sentindo.
E isso gera, de fato, família, né? Isso gera... Eu acho que o que a gente precisa, na verdade, é pessoas de verdade. Pessoas que se preocupem umas com as outras mesmo, assim. Né? E quando eu vejo isso, eu vejo muito que muitas dessas pessoas precisam só de um cuidado, de uma conversa, de um discipulado, para poder romper, para poder crescer. Quantas pessoas a gente se depara, às vezes, em nossas igrejas ou no nosso dia a dia, a gente fala assim, pô, essa pessoa não tem mais jeito, cara. Pô, meu Deus, só Jesus na vida dessa pessoa. Mas quantas vezes você parou para conversar com ela e ter um acompanhamento mesmo de perto, de cuidado, de parceria, lá na igreja que anda comigo sabe que quando eu chamo para comer um cachorro quente, sabe que vai levar bronca já, né? Então, tipo, quantas vezes você chamou a pessoa para comer um cachorro quente, para bater um papo, assim, né? E de discipulado mesmo. Mas ao mesmo tempo que eu vejo que a gente tá atrasado, eu vejo que a fome, a pessoas sérias no nosso meio que querem fazer a diferença e que ao mesmo tempo que eu vejo que estamos atrasados, ao mesmo tempo eu vejo que eu fico motivado a fazer alguma coisa, porque alguém tem que fazer alguma coisa, seja lá quem for, eu quero fazer pelo menos na minha igreja local, então alguma coisa a gente tem que fazer, alguma coisa a gente tem que movimentar e cara, é partir pra cima, né? Partir pra cima a partir de uma visão, acho que do reino mesmo, de que a nossa igreja de Cristo, o corpo de Cristo, precisa se posicionar, a nossa juventude precisa se posicionar, porque não é mais falta de bons ministrantes de adoração, não é mais falta de boas palavras, mas eu creio que falta muito posicionamento. Nisso tudo a gente vê que também a internet ajudou, né? Porque antes a gente... Antes não, mas digamos que o ser humano ele precisa ver algumas coisas, ele precisa ver para ele refletir melhor, né? Sim. E, tipo, aqui e ali aparecem os caras que a gente chama de gênios, né? Que a gente não sabe se eles são loucos ou se eles são gênios, né? É muito fina a linha que separa. Mas é uns caras que, digamos assim, é como se fosse do nada, né? Eles trazem coisas do nada e... O normal, na verdade, é a gente ir acompanhando a onda, né? É o efeito da onda. Ela chupa a água e depois quando vem aquele tudo junto, né? E a internet facilitou a gente descobrir coisas, né? Descobrir o que as pessoas estão fazendo. O que tá dando certo, digamos assim. O que fulano fez de diferente. Ou até não de diferente, né? De voltar às raízes que a gente precisou muito, né? O debate em si, né? Por que a gente atrasou no debate, né? Porque às vezes a gente nem tava discutindo, né? Sim. O debate não evoluiu porque ninguém tava falando de outra coisa. Tipo... Com a internet, não. A gente consegue ver, acompanhar e eu acredito que isso ajudou muito e eu acredito que... Tô com você, tô com esperança. Tô com esperança. Eu acho que a galera do Norte é uma galera que tem fome de Deus. Sim. É uma galera que tem sensibilidade para as coisas espirituais, mas precisamos... De posicionamento, cara. De posição, né, velho? Você lembra de uma profecia que o avivamento do Brasil ia sair do Norte? Cara, quando a gente... Naquela época, eu ainda lembro, ainda faltou esse aí. Ó. Não é? Cara, eu lembro que veio a Cindy... Eu não lembro o nome da profeta agora, era Cindy alguma coisa. Foi num culto lá em Minas Gerais, ela profetizou que o Brasil ele ia sair um avivamento muito forte do Brasil e que é muito louco, que Deus ia mudar a nossa moeda, que naquela época era o cruzeiro, alguma coisa assim ainda. Deus ia mudar a nossa moeda e seria uma moeda real. E aí, anos depois, veio a nossa moeda de fato chamada real. E cara, eu creio muito nessas histórias de avivamento. Eu tenho me tornado muito apaixonado por isso. Eu acho que dos 2 anos e meio, vamos arredondar para 3 anos e meio para cá, eu tenho sido muito apaixonado por histórias de avivamento, por mover profético, por ondas sobrenaturais, porque é isso que vai mudar a nossa nação, cara. A gente pode fazer eventos incríveis, com painéis de LED, com adoração incrível, sem ninguém errar nenhuma nota, sem ninguém tocar nada fora, com pregações loucas, mas se não houver a presença de Deus, não vai adiantar nada. E eu creio que vai ser uma presença muito forte de Deus aqui do Norte. Eu creio mesmo.
Por falar em norte, né? A gente tá. Esse programa tá indo no ar na semana depois do Conjuve, né? Então a gente tá, digamos. Acabou o Conjuve já. Acabou o Conjuve. Meu Deus do céu. Mas o Conjuve é uma oportunidade pra isso também, né? O Conjuve, para quem não sabe, é a Convenção Regional da Juventude Wesleyana. Ele acontece a cada 2 anos. E eu creio que o Conjuve passado já foi, para mim, pelo menos, que eu participei de alguns, mas o do ano passado para mim foi muito especial. Aconteceu coisas sobrenaturais lá, aconteceu um virar de chave para mim naquele ambiente, porque eu nem ia ministrar naquele Conjuve. Eu não ia ministrar, não estava escalado para ministrar e de repente... Vai! De repente, parece que Deus falou, meu filho, vai lá, porque esse pessoal aqui não vai vir não, né? Aconteceu um infortúnio com o pessoal do Livres, né? Só para dar uma lembrada. Aconteceu um infortúnio com o pessoal do Livres, eles não puderam estar presentes conosco. E aí eu liderei a adoração durante todo o evento e foi algo sobrenatural para mim, porque é até um testemunho isso. Eu lembro que eu estava passando por um momento difícil, ministerialmente falando, em relação a ministério de adoração especificamente. Estava sendo difícil, passando por algumas situações. E naquele evento, parece que foi um virar de chave para mim mesmo e parece não. Eu escutei da boca de um pastor, ele chegou para mim na noite do sábado, que foi a noite mais louca lá do Conjuve. Ele chegou para mim e falou, Janielson, Janielson não, que ele não me conhecia, nem eu conhecia ele, mas ele falou assim, irmão, Deus mandou dizer que essa estrutura toda aqui não é pro Livres. Esse som todo top aqui, essa estrutura toda não é pro Livres. Essa estrutura toda é pra você. Porque Deus tá te honrando por tudo que você passou nesses 2 últimos anos. Moleque, foi uma faca em mim aquilo. Foi uma faca, porque eu já me joguei, já fiquei lá. E tipo, cara, foi um shift pra mim. Foi um shift mesmo, o Conjuve. Eu creio que pra muitas pessoas também que estavam lá, que ouviram aquelas palavras, que receberam a adoração, receberam a palavra. E esse ano, cara, eu tô com expectativa muito boa também, porque eu creio que o sobrenatural vai ser muito presente naquele lugar. Eu creio mesmo, né? A gente tá orando pra isso, a gente tá se preparando pra isso, que a gente vai ver cura física naquele lugar, a gente vai ver ministérios ser transformados, ser renovados, a gente vai ver pessoas serem direcionadas e apontadas para os seus destinos. Cara, eu creio que muita coisa vai mudar e eu creio que esse momento da juventude se reunir é um momento que o Senhor pode apontar novos destinos, pode haver novo destravar, pode haver um liberar de novos dons. Quem não falava em línguas comece a falar, cara. Quem nunca orou sobre cura, comece a curar as pessoas. Quem nunca teve uma palavra de conhecimento, que vai passar a ter essa palavra de conhecimento. E, cara, eu tô com muita expectativa em relação a esse Conjuve, mais uma vez. Amém. E nisso tudo, Deus começou a te abençoar com canções, né? Foi, cara, foi. A gente tem compondo já tem um tempinho, né? Umas estão escondidas ainda, outras já estão começando a sair. E é isso aí, a gente tem falado, a gente tem cantado o que a gente tem vivido um pouco. Esse ano teve a oportunidade de gravar, né? Inclusive, pelo menos um voz e violão, né? Que é mais fácil. Depois de muita luta, de muita gente chamar e eu ficar com vergonha, porque eu sou meio tímido. Mas depois da gente planejar tanto, saiu uma canção nossa chamada Primeiro Amor. Ela fala sobre voltar ao primeiro amor, voltar ao arrependimento, voltar onde tudo começou. E essa canção ela é especial porque ela surgiu depois de um aconselhamento de um jovem que pecou e não sabia como voltar para a presença de Deus. E nós, enfim, depois desse aconselhamento eu sentei e fiz essa canção. Foi muito poderosa essa canção, essa canção fala justamente sobre voltar ao início, voltar à presença, voltar aos braços, né, daquele que nos resgatou, né? E quando a gente fala sobre primeiro amor, não é sobre o primeiro amor que eu sentia ou que nós sentimos quando conhecemos a Jesus, mas o primeiro amor que a gente se refere nessa canção é especificamente o amor de Deus para conosco, porque esse é o primeiro amor, que a palavra diz que Ele nos amou primeiro. Então é para esse amor que eu quero voltar, esse primeiro amor, o amor que me amou primeiro. Eu quero voltar para esse local de segurança, esse local de abrigo, esse local aqui onde não há julgamentos,
aonde não há pecados, mas aonde há apenas graça, né? Aonde eu escolho estar nesse lugar, né? E tem abençoado muitas pessoas essa canção. 2 semanas atrás eu recebi um testemunho de que uma garota ouviu essa canção e foi batizada no Espírito Santo. Pô, já valeu pra mim, já tá bom. Já tá bom, pra mim já, nossa, foi muito legal, muito legal. Então, vamos ouvir um pedaço aí da música. Vamos lá. Pra perto de ti, eu quero voltar para ti, pois já esqueci o seu abraço. Eu quero voltar a viver, abandonado em seus braços. Acende em meu coração a chama do primeiro amor, e eu já estou com saudades de ti, Senhor. Eu quero voltar para ti. Aí, esse aí foi um trechinho do Primeiro Amor, música que você encontra lá no canal do Janielson. Vamos deixar aí embaixo o link, você ir lá curtir, se inscrever no canal, né? Conhecer. Isso aí, escreve lá que a gente tá tentando. As futuras vai postar lá, né? Futura posta lá, cara. Eu sou meio ruim de rede social, tô tentando me disciplinar pra isso aí. É terrível. Eu tô tentando me disciplinar pra ser alguém disciplinado em rede social que usa pra de fato abençoar o rei, mas eu sou meio ruim com isso aí, cara. Tô tentando. Tem um pouco de graça comigo. Pô, então vamos encerrar por aqui, Janielson. Muito obrigado, cara, valeu. pela participação. Obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a nossa juventude, o que Deus tem feito. E valeu, tamo junto. É isso aí, então falou, galera. Você pode seguir o Reino Movimento nas redes sociais também. Estamos lá no Insta, no Twitter, no Facebook. Acompanhe por lá. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de compartilhar também se você curtiu. E galera do Conjuve, um beijão pra vocês. Vocês são demais, vocês são loucos demais. Valeu, falou! Valeu, falou!